milionário, multicampeão e extremamente irregular. Esse Flamengo, que vem ganhando muitos títulos desde 2019, é um time corriqueiramente goleado. É incrível como o time transita de vexame a vexame, sem que as pessoas muito bem percebam. E aí, quando acontece um novo vexame, geralmente acontece uma ruptura de trabalho e sempre o treinador é o rifado como se fosse aquilo uma exceção. O Flamengo do Rodolfo Landim, na sua era pós-JJ, incluindo a passagem do próprio, está, na verdade, tão acostumado com títulos quanto com derrotas vexaminosas. E a gente vai mostrar isso nesse vídeo, abordando o contexto específico de cada uma dessas derrotas. Se você tem vontade de ser um dirigente, de ser um bom dirigente, de tomar decisões com lógica, tomar decisões que realmente importem e melhorem o teu time a longo prazo, aprender tática pode ser um caminho ideal. Na verdade, o conhecimento tático ele é importante para qualquer atuação no futebol, seja ela como dirigente de clube, seja ela como empresário de atleta, seja ela como atleta, seja ela como treinador ou mesmo como comunicador do futebol. Então, esse curso tu vai pagar R$ 15 por mês e tu vai estar te preparando para exercer uma profissão. O valor disso é absurdo, inestimável. Aproveita a promoção clicando no link que está na descrição do vídeo e no comentário fixado. O Flamengo, desde Jorge Jesus, incluindo com o próprio, desconsiderando só o Abel Braga, nessa era Rodolfo Landim, teve 8 técnicos. Você está vendo todos aí na imagem. Cronologicamente, Jesus, Domenech, Rogério, Renato, Paulo Souza, Dorival Júnior, Vitor Pereira e Jorge Sampaoli, ainda técnico do Flamengo, futuro ex-técnico do Flamengo, provavelmente porque é assim que a banda toca na Gávea. Nesse período, o Flamengo foi multicampeão, conquistou 10 troféus relevantes. Eu não vou inflar o número aqui colocando Taça Guanabara, Taça Rio, enfim. Jorge Jesus e Rogério Ceni ganharam campeonatos cariocas. Jorge Jesus e Dorival Júnior ganharam Libertadores. Dorival Júnior ganhou a Copa do Brasil, que ninguém mais ganhou. Jesus e Rogério Ceni ganharam campeonatos brasileiros. O Jorge Jesus ganhou uma Recopa Sul-Americana e o Jorge Jesus e o Rogério Ceni ganharam Supercopas do Brasil também. Títulos relevantes, os maiores que se pode ganhar, fora o Mundial. Lógico que, vamos dizer assim, que não é um sonho tão possível, mas faz tempo para times brasileiros. Então é um time multicampeão que, se eu contar para você que é um time que costuma a passar vexames corriqueiramente e que tem mais vexames do que troféus, você acreditaria? Pois é. Vamos entender isso aí. Nesse período, o Flamengo sofreu goleadas, e aqui eu estou considerando 3-0, 3 gols de diferença goleadas. Se você não concorda com isso, tudo bem. Mas vamos concordar aqui que tu perder de 3-0 para qualquer time, sendo o Flamengo, com esse investimento que tem no futebol brasileiro e sul-americano, é um absurdo. Estamos de acordo nisso? Então vamos lá. O Flamengo teve 12 vexames nesse período de 2019 para cá. Tomou de 3-0 com o Jorge Jesus contra o Bahia. Tomou de 4-0 do Santos. O Domenech tomou 4 porradas do Atlético Goianiense de 3-0, de 5-0 do Del Valle, de 4-1 do São Paulo, de 4-0 do Atlético. O Rogério Ceni tomou um 3-0 do São Paulo. O Renato Gaúcho tomou de 4-0 do Internacional. Tomou de 3-0 do Atlético Paranaense, as 2 no Maracanã. O Jesus, o Vitor Pereira tomou um 4-1 em final de campeonato. O São Paulo tomou esse 3-0, também tomou um 4-0. Então vamos dizer que o Sampaoli não é o cara que introduziu goleada sofrida na vida do Flamengo, né? Acho que a gente pode concordar com isso. Vamos entender cada um desses jogos. Bom, Jorge Jesus perdeu de 3-0 para o Bahia. Jogo seguinte, atenção, jogo seguinte da classificação contra o Emelec. O Flamengo classificou contra o Emelec no Maracanã daquela forma épica, o time ainda não estava arrumado. No jogo seguinte tomou essa porrada em Salvador. Para o Santos, foi o último jogo antes do embarque para disputar o Mundial de Clubes.
tem uma característica, né, muito frequente aí. O Domenech tomou 3-0 no segundo jogo, logo. Estreou, no jogo seguinte tomou esse 3-0, 5-0 na altitude, até aí tudo bem. Tomou de 4-1 para o São Paulo entre 2 jogos de Copa. E tomou 4-0 para o Atlético Mineiro logo depois de classificar na mesma Copa. E faz um jogo de Copa, ganha, toma 4-1 do São Paulo, faz outro jogo de Copa, ganha e toma 4-0 do Atlético Mineiro. Rogério Ceni tomou de 3-0 no jogo de volta da Copa do Brasil. Isso é diferente, né? O Flamengo ganhava o jogo de ida, aí toma um empate, depois o Hugo Neneca, no último lance do jogo, tenta driblar ali o Brenner, toma o gol, condiciona a eliminatória, e aí o Flamengo toma, quando se expõe demais no segundo jogo, e acaba tomando ali o 3-0, né? Um jogo de Copa, mesmo característica com o Renato, né? O Flamengo consegue ali empatar o primeiro jogo contra o Atlético Paranaense, tenta ali ir para cima, toma 1-0 e depois acaba tomando os 3 num segundo jogo de Copa. Esses jogos são um pouco mais característicos. Mas contra o Internacional, o 4-0 foi logo depois do primeiro, foi logo antes do primeiro jogo das quartas de Libertadores. Atenção para essas características. Se você não sabe, eu já fiz um vídeo falando sobre a tal escolha de jogos, e esse vídeo falou muito sobre isso e trouxe dados, fatos, opiniões, a voz do Muricy, a voz do Guardiola, muita gente boa e influente do meio falando sobre essa tal mobilização ou falta de mobilização que interfere nessas derrotas. Vitor Pereira tomou a goleada que acho que foi a mais impactante desse período inteiro, e a goleada que o Vitor Pereira classifica com a maior vergonha da própria carreira dele. Tomou 4-1 numa final de Carioca, ele tinha vantagem, acho que foi a mais acachapante, disparadamente. O Sampaoli toma 4-0 naquele jogo esquisitíssimo, que o time ficou 10 dias só treinando, e toma de 4-0 sem competir claramente. Muita gente fala de questões físicas ou de mobilização. E para o Cuiabá, ele toma de 3-0 na véspera de um jogo de volta de Libertadores de novo. Vocês percebem como o nível de mobilização das partidas determina esses placares? Vocês notaram que vários desses jogos o Flamengo perdeu sem fazer nenhum gol? Gente, não é nada comum esse time do Flamengo super ofensivo de 2019 para cá, seja com qual treinador for, perder sem fazer gol. Isso não é comum. Isso denota um pouco sobre essa desmobilização, sobre essa impaciência perante os jogos e sobre esse desequilíbrio. E é um padrão. Você pode notar um padrão. Será que o Bayern, que é o clube que o Flamengo se mira para fazer SAF, se mira para ter hegemonia, será que o Bayern é um clube que sofre tanta goleada assim? Será que o Real Madrid, que muita gente fala que o Flamengo é o Real Madrid da América, sofre 12 goleadas no intervalo de 5 anos? Gente, isso não é comum para um time que pretende ser hegemônico e para um time que quer se postular ali, para um time que é o mais rico de todo o continente aonde atua. É óbvio que essa situação anormal tem responsáveis além dos treinadores. Os treinadores são a única variável no processo. O elenco tem muita gente que continua em todas essas goleadas. A diretoria é a mesma, inalterada em todas essas goleadas. O técnico é a única coisa que muda. Por que será que o técnico é o único culpado, gente? Isso não faz sentido. Isso não faz sentido. Os trabalhos entre si, todos eles tiveram problemas, outros menos. O Dorival Júnior, por exemplo, não teve nenhum desses vexames. O Paulo Souza também não. Os vexames ali foram diferentes, foram derrotas ali acachapantes. No caso do Dorival, uma desmobilização claríssima depois do título da Libertadores. E eu entendi aquilo ali e falei que tinha que ficar, na minha opinião. O Flamengo, lógico que erra quando demite o Dorival. Por quê? Porque abriu mão de se conhecer, de saber dos próprios erros. E o Flamengo tem vários vícios, muitas virtudes também, mas vários vícios de gestão
e de cultura interna, um certo amadorismo. E quem estava lá atrás criticando a demissão do Dorival Júnior por ser, digamos, bode expiatório de uma estrutura amadora, agora, ao mesmo tempo que cobrou profissionalismo, quer demitir um técnico que tem menos de 4 meses completos de trabalho. Gente, futebol não se faz assim. Bom futebol não se faz assim. Um exemplo que a gente pode trazer aqui é o Xavi no Barcelona. Ele chega no Barcelona que estava perdido no seu projeto esportivo, que estava sem identidade. Ele chega ali e toma várias goleadas ou derrotas acachapantes ao longo do processo. Mas na sua primeira temporada inteira, no seu segundo ano, ele conquista o Campeonato Espanhol em cima do Real Madrid, então campeão da Champions, com 10 pontos de vantagem. O resultado, a médio, longo prazo, ele é certo, desde que se escolha o treinador correto e se dê sequência a ele. E não adianta achar que toda hora o treinador é errado. O trabalho do Sampaoli tem problemas e também tem qualidades. No jogo passado, estava todo mundo exaltando aqui o quanto o Flamengo era bom e aquele soco ao Pedro poderia colocar tudo por água abaixo. Não é possível que por uma derrota, depois de claramente uma desmobilização clara, um time muito modificado, que não estava a fim de competir, num jogo à noite, domingo à noite, em Cuiabá. Depois de tudo isso, e eu analisei o jogo taticamente, tu pode assistir a análise. Né? Também tem tática envolvida, também tem razão tática pela derrota. Mas não é possível que as coisas mudem de uma forma tão radical e ao sabor do vento. Bom, esse não é o meu viés de análise. E aqui eu te trouxe dados para mostrar que isso tudo é bem comum. Se você não enxergou isso, talvez não esteja querendo. E eu estou aqui esfregando na sua cara a realidade dura e crua. Nem tudo são taças.